Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor João César de Física aqui do All In Cursos. E esse vídeo aí que eu vou passar para você vai ser, gente, ou uma mega diquinha para você ganhar tempo numa resolução, para você enxergar o exercício de uma maneira mais fácil, para elucidar a teoria para você, ou para você ver aquele exercício aí que está pegando para você, que você quer ver como que resolve ele, tá? Então, vem comigo para você dar uma olhadinha. Às vezes você faz um rolo em composição de movimentos, questão de composição de movimentos, com questão de movimento relativo, de um carro que anda em relação a outro carro, que é um outro problema, pessoal. Eu até no meu Insta lá, eu coloquei lá um negócio assim, não faça confusão, não sei se alguém viu, gente. Vou fazer igual o Rafa. Você me segue? Então me segue, curte, ativa as notificações. Não, você nunca vai ver, gente. Não, para, não vou fazer isso, gente. Não vou. Né? Você tá assim, não! Ô, gente, vamos lá, ó, moçada. Compor movimento, o que é compor? É juntar. É quando assim, tipo assim, gente, eu me movo em relação a algo e esse algo também se move em relação a alguma outra coisa. Estou parecendo a Fulvestre explicando o exercício lá da depressão em Aline. Deixa eu melhorar isso aqui, tá? Sabe aquelas esteiras de aeroporto, gente? Aquelas esteiras grandes, né? Que tem aqueles aeroportos internacionais. Ah, não sei, pessoal, você tá falando de aeroporto internacional? Não sei, né? Se comentei com vocês a minha viagem no final do ano, gente, assim, eu lembrei disso, tá bom, moçada? Né? Eu tô andando, tá? Então vamos falar que tem um homem aqui, ele sobe numa esteira dessa. Aí o cara sai da aula, porque não aguenta, né? O pedante do professor, desgraçado, né? Que você vai prestar vestibular, ele vai viajar, o cara sai da aula, o professor fica bravo. Desculpa, gente, vocês estão certos. Moçada, o homem vai andar em relação à esteira, né? Então, aquele cara, ele sobe na esteira, ele ainda anda em cima dela, né? O estresse. Então, ele se move em relação à esteira. Mas a esteira, por sua vez, gente, ela está rolando. Ela se move em relação ao solo, né? Então, quem está no solo, gente, vai ver o quê? Vai ver uma composição desses dois movimentos e vai ver você andando ali, tá, moçada? Se você está a favor da esteira, o cara vê você passando com tudo, né? Porque a esteira te empurra e ainda você anda em cima dela, né, moçada? Tá? E esse problema cai, né, moçada? Mas o que mais costuma cair é o que aqui mesmo, gente? É o barquinho no rio. Lembra, moçada? É o barquinho no rio. Então você tem lá um barco, né, que entra no rio. E aí esse barco, ele resolve se mover em relação às águas. Ele se move. Só que esse rio, gente, tem uma correnteza. Ou seja, esse rio, ele se move em relação ao solo, que é a correnteza dele. A hora que você compor esses dois caras, você vai ver assim, quem está no solo vai ver o que acontecer com esse barco. Tá? Aí, moçada, ele pode ver várias coisas. Depende se esse barco está indo a favor da correnteza, não é, gente? Se está contra, se está perpendicular, se está, né? Vai depender como que esse cara está indo, tá? Mas, gente, a ideia é muito simples aqui. A ideia é muito simples. O barco se move em relação ao rio. Esse movimento do barco em relação ao rio, né, a gente costuma chamar de movimento relativo, tá? Eu acho que não é uma palavra ruim de usar essa, tá? Essa aqui, relativo. Porque é o movimento do barco em relação ao que está se movendo, tá bom? É o movimento relativo. E o rio se move em relação ao solo, tá? Esse rio, gente, se movendo, que seria a correnteza, a gente costuma chamar de velocidade de arraste, porque é o que está arrastando esse barco, tá? Aí, a pessoa que está no solo te olhando, ela vai ter que fazer uma junção desses dois movimentos para te ver, não é, gente? Então, a gente fala que a velocidade que a pessoa vai te ver, a pessoa, ou seja, a sua velocidade em relação ao solo, é a resultante, porque é a composição desses dois. Então, você pode falar, gente, que a velocidade resultante, né, ou seja, o resultado final vai ser quem, gente? Vai ser o relativo mais o arraste, tá? O relativo mais o arraste. Perceba, toma cuidado, que isso aqui, gente, eu estou falando para vocês, é a relação entre os vetores, não entre os tamanhos deles, tá? Entre os vetores. Então, assim, meninos, se o barco
tem uma velocidade em relação ao rio, por exemplo, gente. A velocidade dele, o valor desse cara aqui, do barco em relação ao rio, é de 4 metros por segundo. A velocidade da correnteza que o rio leva é de 3 metros por segundo, tá? Esse cara aqui, gente, ele não vai ser necessariamente 7, porque vai depender do ângulo entre esses dois vetores. Se eles tiverem os dois vetores assim, né, gente? Esse 4, esse 3, a soma dá 7. Mas se tiver assim, gente, esse 4, esse 3, a soma dá 1. Se tiver assim, ó, 4 e 3, a soma dá 5. Então, vai depender de como está o barquinho em relação ao rio, às águas. A favor, contra, perpendicular. Tudo bem, moçada? Beleza? Então, quer ver? Rapidão para a gente ver isso aqui, gente. Turma, se alguém tiver depois aí, quiser tirar foto, depois você me fala, bom, tá? Vamos lá. Se a gente pegou aqui, gente, primeiro caso aqui, tá? Se a gente tem aqui a correnteza, que é aquela velocidade lá relativa, vou pôr correnteza, tá? Acho que fica melhor para você entender. A correnteza tem velocidade de 3 metros por segundo, tá? O cara entrou aqui, o barquinho entrou aqui. Gente, se o barquinho não fizer nada, se ele entrou no rio, tá lá parado assim, gente. Você entrou no rio, você tá boiando assim, moçada, boiando. Quem tá no solo vai ver você descer o rio com 3 metros por segundo, né? A velocidade que o rio te leva. Agora, se você resolve ainda... Não esqueça de você se inscrever no canal e você curtir aqui, belezinha? Que ajuda a gente bastante nisso, tá? Nadar em relação à correnteza, você coloca lá a velocidade do barco em relação à correnteza aqui, gente, de 4 metros por segundo. Pô, quem está no solo, então, vai ver uma velocidade resultante de quanto, gente? Agora sim, de 7. Por quê? Já tem 3 que o rio te leva, mais 4 que você colocou, então esse aqui deu 7. Tudo bem? Agora, gente, se você resolve nadar, meninos, contra a correnteza, né? Contra a correnteza. A correnteza do rio é 3 metros por segundo. Gente, você vai nadar agora contra a correnteza. Meninos, agora aqui é o seguinte, tá? Se a sua velocidade for menor que 3, você perde para a correnteza, hein? Então, quem está na margem vê você descer o rio, porque ela está te levando, tá? Tipo, se você colocasse 2, peraí, a correnteza puxou com 3, depois 2, vai perder. Então, quem está na margem vê você descer o rio com 1, tudo bem? Se você colocou 3, gente, você empatou. Então, você nem sobe o rio e nem desce. Quem está na margem vê você parado, né? Que caso que é esse aqui, gente? É o gordinho na esteira, lá na academia, né? Olha o gordinho, ó. Ele põe lá a velocidade de 1 para frente, né? E a esteira está com 1 para trás, né? Como é que você vê o gordinho na academia? A gente parado. Pessoal, quando eu falo parado, quer dizer que ele não está se movendo em relação à academia. Ele está sempre no mesmo lugar, né? Então parado, então quer dizer que esteira não emagrece, né? A conclusão não é essa. Não é essa, tá? Mas ele colocou 4. Ele colocou 4, né? Ó. Ele colocou 4. Então, ele ganhou. Ele ganhou do rio. Se ele ganhou do rio, quem está na margem, vê ele subir o rio com 1. Tá vendo, gente? Vê ele subir o rio com 1, tá? Tá vendo que eu estou compondo, eu estou juntando os dois, né? Estou compondo, eu estou juntando. Aí, gente, esses 2 casos são os casos que mais caem, tá, gente? Que mais caem, tá? Mas, vamos fazer a análise toda, que eu acho que esse assunto aqui, ele merece. Pessoal, aqui, ó. Aqui está o rio. Aqui está o rio. O rio está com uma correnteza lá, com uma velocidade para lá de 3, tá? De 3 para cá. Aí você fala, quero chegar ali, ó, tá? Quero chegar ali. Aí você vai lá e mira o seu barquinho bem ali, tá? Você coloca agora a velocidade do barco ali de 4 ali para lá, tá? Bem ali, tá? Então qual que é o problema, gente? Se não tivesse a correnteza, você ia chegar ali, né? O problema é que tem a correnteza. Então, enquanto você vai, a correnteza te traz, né? Aí, o que você vai fazer? Você vai compor, você vai juntar os dois. A hora que você junta os dois, esse aqui é a resultante. Então, quem está na margem vai ver você fazer isso aqui, né, gente? Tá? Turminha, dá para ver que esse cara aqui é a hipotenusa, né? Cateto 3, 4, já pode pôr direto aqui, gente. 5. Posso fazer assim, moçada? E aí você atravessa o rio assim, tá vendo? Então, você viu, gente, que a velocidade dele, né, em relação à margem, cada hora é de um jeito. Depende se ele está a favor do rio, contra o rio, perpendicular.
E se ele quer atravessar na perpendicular, gente, né? E se ele realmente quer fazer isso, ó, moçada? Então, tipo assim, ó, o rio tá levando ele para cá com 3. A gente acabou de ver que se ele apontar para lá, ele não vai chegar lá, ele vai para lá. Pô, mas ele quer chegar ali. O que ele tem que fazer, gente? Ele tem que meio que dar uma enganada no rio, né? Ele tem que falar assim, ó. Ai, eu quero ir para lá. Tá bom, Rio? Viu, Rio? Eu quero ir para lá, tá? Tudo bem? Viu, pai? Na hora que você perguntou, acabou a bateria do celular, pai. Na hora, pai, tá? Tá bom, filho. Papai acredita. Tá bom, mano. Tá bom, né? Então ele foi para lá e a velocidade lá tá 4. Gente, na hora que você faz isso, né? Fazer isso é a mesma coisa que fazer isso. Então, na hora que você somar os dois, né, gente? Somar os dois, esse com esse aqui, olha que legal, né? Vai dar resultante assim, ó. E aí, gente, quem tá na margem, vê você atravessar bem na perpendicular. Só que o teu barquinho não tá assim, tá? Você vai atravessando assim, gente, ó. Ele é assim, ó. O teu barco, o eixo dele tá assim, ó. E é assim que você vai andando e atravessando. Tá vendo que legal? Né? Turminha, e quanto que vale esse cara aqui? Fecha um triângulo aqui, gente. Ou pega esse 3 põe lá em cima, ou esse 4 ali, tá? Tanto faz. Vou pôr aqui, ó. Tal, 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 né? Aqui é 3. Esse cara aqui, eu pus ele aqui, né? Então aqui ficou 4. E esse é o resultante, né? Pessoal, esse é o famoso 3, 4. Esse é o triângulo retângulo famoso 3, 4. Estão espertinhos, né? Estão espertinhos, né? Vai falar 5 aqui, viu? Esse é o famoso triângulo 3, 4, raiz de 7. Ele é super famoso, gente. Ele é o famoso 3, 4, raiz de 7, né? Turma, 4 agora não é cateta, hein, mano? Né? Não é cateta, é hipotenusa, né? Então agora fica 4 ao quadrado, é 3 ao quadrado, mais resultante ao quadrado. Então agora vale raiz de 7 a velocidade dele, tá? Pessoal, legal esse remember aqui, gente. Eu tinha que fazer esse remember com vocês, não sabe? Acho que o assunto merece. Beleza? Bom? Beleza? Show? Então vai, gente. Tira a fotinha, pega a minha janela e eu. Galera, curtiu essa aula? Então olha só, ó, aponte o celular para o QR Code na tela ou clique no link da descrição e ganhe uma aula experimental gratuita.